A caçada no interior do Rio Grande do Sul. Bandidos em fuga há 4 dias invadem 2 casas e fazem novos reféns. Câmeras de segurança mostram como eles agiram no assalto a uma fábrica de joias no domingo. O dono, o gerente e garçons de um restaurante são procurados pela polícia no litoral paulista. Suspeitos de matar um cliente depois de uma discussão sobre o valor da conta. 2 milhões de brasileiros ainda não retiraram o abono do PIS/PASEP. A balança comercial tem o pior resultado em 10 anos. Novidades em 2013. O que muda no imposto de renda para os empregados que têm participação nos lucros e resultados das empresas. Os cartórios adotam um sistema integrado que vai ajudar no combate a fraudes e lavagem de dinheiro. O Congresso americano aprova o aumento de impostos para os mais ricos e adia a crise fiscal. A oposição venezuelana exige divulgação de informações sobre a saúde do presidente Hugo Chávez. E na França, sinos medievais são substituídos no aniversário da Catedral de Notre Dame. Veja agora no Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. Mais 7 pessoas foram vítimas dos criminosos que no domingo assaltaram uma fábrica de joias na Serra Gaúcha. Os reféns foram libertados, mas os bandidos continuam foragidos. A polícia identificou 4 deles. Era madrugada quando os bandidos invadiram essas 2 casas e fizeram todos os moradores reféns. Ao todo, 7 pessoas que foram amarradas e ainda, segundo a polícia, obrigadas a ajudar os fugitivos. Se alimentaram, pediram para a família fazer, enfim, fizeram uma janta, parece, e deixaram um determinado valor, até como forma de ressarcimento. Os bandidos saíram de Cotiporã pelo Rio das Antas e chegaram à zona rural de Bento Gonçalves. Invadiram as casas e só saíram do local 2 horas depois, levando os carros das famílias e um dos reféns. Eles queriam chegar à RS 122. Lá, liberaram a vítima, trocaram de carro e seguiram em direção a Porto Alegre. A polícia ainda não identificou o veículo em que os criminosos conseguiram fugir. A suspeita é de que eles tenham sido resgatados por outros integrantes do bando, usando um carro clonado. A investigação vai apurar também se houve a participação de bandidos de dentro dos presídios no assalto. Além dos 4 bandidos, a polícia procura na Serra Gaúcha um 5º participante do crime, que ainda estaria escondido na mata. A ação dos bandidos começou no domingo em Cotiporã, na Serra Gaúcha. Eles usaram explosivos para arrombar as portas blindadas e os cofres de uma fábrica de joias. O local ficou totalmente destruído. Imagens das câmeras de segurança mostram os criminosos encapuzados e fortemente armados dentro da fábrica. Os ladrões fugiram levando joias e 9 reféns. Houve uma intensa troca de tiros com a polícia. 3 bandidos morreram, 2 policiais ficaram feridos. 7 dos 9 reféns foram libertados. Entre os criminosos mortos estava Elisandro Rodrigo Falcão, o assaltante mais procurado do estado. Os bandidos que conseguiram fugir fizeram novos reféns e entraram na mata. Na madrugada, depois de quase 20 horas, eles foram libertados. Segundo os investigadores, dias antes do assalto, os ladrões começaram a rondar a região em busca de informações para preparar a ação. Um motoqueiro, indagando sobre onde ficava Cotiporã, ponte. Então, provavelmente esse cara já fez um tipo de reconhecimento do terreno por onde eles iam fugir. Foi enterrado hoje no interior de São Paulo um estudante assassinado numa churrascaria do Guarujá, pouco antes da virada do ano. Testemunhas afirmam que ele foi morto por ter reclamado do valor da conta. Praia da Enseada, Guarujá. Foi esta a churrascaria escolhida para o jantar no último dia de 2012 por um grupo de estudantes de Campinas. Entre eles estava Mário Sampaio, de 22 anos, que aparece nestas imagens de um vídeo que gravou durante uma outra viagem. Segundo um dos amigos que estavam com Mário, tudo ia bem no restaurante até a hora em que a conta chegou. A gente explicou que houve uma troca de preço enquanto a gente comia, que quando a gente entrou no restaurante o preço era R$ 12,99 e poderíamos pegar a quantidade que bem desejássemos. E na hora de pagar, ela cobrou R$ 19,99. Então a gente explicou para ele isso, se vocês trocaram, não é certo. O amigo contou que houve uma discussão com os funcionários, mas que o dono do restaurante concordou em cobrar o valor menor.
Só que depois, segundo o relato do amigo, o filho do dono, que é o gerente, ameaçou o grupo. Estou esperando vocês lá fora. Pode sair, você e seus amigos. Vocês vão sair. Com medo, Mário tentou chamar a polícia pelo celular, mas segundo o amigo, nesse momento foi agredido pelo gerente e por 3 garçons. Em seguida, ainda segundo o amigo, o dono do restaurante foi até a cozinha, pegou uma faca e deu 3 golpes nas costas de Mário, que morreu na hora. O dono, o gerente e os 3 garçons fugiram logo depois e ainda não foram encontrados pela polícia. A churrascaria foi fechada logo após o crime e não reabriu mais. Aqui no local, a polícia apreendeu um computador que pode ter imagens gravadas pelas câmeras de segurança no momento da confusão. No velório em Campinas, parentes e amigos de Mário Sampaio pediam justiça. Para que não se torne uma rotina, como tem acontecido, né? As pessoas serem vítimas, serem impunes, a família acaba. A gente não sabe como vai continuar sem ele, porque ele era tudo pra gente. A vida não vale mais nada. Para fazer um negócio desse, não vale mais nada. Ficou sentido pela família e por ele também. Por ser um menino tão novo e já não tá mais entre a gente. E mais 2 jovens foram feridas por balas perdidas no Rio. Já são 5 casos em 2 semanas. Jéssica Vasconcelos, de 22 anos, foi atingida na cabeça quando andava na rua com o marido na noite do Réveillon. A bala não perfurou o crânio e ela só descobriu que foi baleada quando chegou ao hospital. Na mesma noite, em outro bairro, Ana Cristina, grávida de 8 meses, levou um tiro no ombro. A bala está alojada nas costas, embaixo da pele. Todos os 5 casos aconteceram num raio de 7 quilômetros, em áreas não pacificadas da região norte da cidade. Um incêndio de 5 horas destruiu hoje um depósito de óleo combustível na zona oeste do Rio. A fumaça preta podia ser vista a quilômetros de distância. As causas ainda estão sendo investigadas. Ninguém ficou ferido. Durante a madrugada pode chover forte em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso do Sul e no Paraná. É que ainda tem muitas nuvens carregadas nesses estados por causa de uma frente fria. Amanhã ela vai embora para o oceano, mas os ventos vão mudar de direção, trazendo muita umidade para as regiões sul e sudeste. Isso vai deixar o tempo bem chuvoso entre o leste do Paraná, São Paulo, sul de Minas Gerais e o Rio de Janeiro. E os meteorologistas alertam para os temporais na cidade do Rio. O céu fica aberto amanhã em quase toda a região sul, no norte de Roraima e do Espírito Santo até a Paraíba. Tem também alerta de mar agitado entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. E o dia já começa abafado em Vitória, com 25 graus, bem diferente de Curitiba, onde a mínima deve ser de 15 e a máxima de 19. Mas o friozinho não chega a Porto Alegre, onde pode fazer 28 graus. Em São Paulo, a temperatura cai mais um pouco, só vai até 21 graus. Mas nos próximos dias esquenta na capital paulista e vai ter mais chuva, principalmente na sexta-feira. Chove também em Brasília, onde a temperatura cai no sábado. No Recife e em Belém, continua quente, com sol e chuva à tarde. Pelo 2º dia seguido, motoristas enfrentam um movimento intenso nas estradas de São Paulo. Vamos para o alto ver com o repórter César Menezes, informações ao vivo, ele está no Globocop. Como é que está a situação agora, César? Boa noite. Boa noite, Geraldo. A viagem de quem volta para São Paulo vindo do interior até que está boa. Quem vem do interior, nós estamos sobrevoando agora a rodovia Castelo Branco e você vê aí nas imagens que o trânsito aqui está tranquilo. O problema mesmo é para quem vem do litoral. Lá, além do tempo ruim, tem chuva, neblina, o helicóptero nem conseguiu ir para aquele lado lá, o trânsito está muito ruim. Entre Santos e São Paulo, a viagem que normalmente é de 1 hora está levando 2 horas. Agora, para quem está em alguma cidade no sul, do litoral sul de São Paulo, tem 40 quilômetros de trânsito parado, como você vê aí. E aí, a viagem pode durar até 12 horas. Chico Pinheiro. Dureza, hein, César? Obrigado. Daqui a pouco, a balança comercial tem o pior resultado em 10 anos. 2 milhões de brasileiros ainda não retiraram o abono do PIS/PASEP. Mudam as alíquotas do imposto sobre participação no lucro das empresas para os trabalhadores.
Uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros recebe um dinheiro a mais todos os anos. É a participação nos lucros e resultado das empresas. Em 2013, tem novidades no desconto do imposto de renda dessas pessoas. A reportagem é de Ernesto Palha. No começo do ano passado, 10 grandes entidades sindicais pediram isenção de imposto de renda para quem recebe até R$ 9.000 por ano de PLR, a participação nos lucros e resultados das empresas. Dia 26 de dezembro, a reivindicação foi parcialmente atendida e publicada no Diário Oficial. A nova regra vale desde ontem. A diferença é razoável. Antes, uma participação de até R$ 6.000 pagaria mais de R$ 920 de imposto. Agora, PLRs de até R$ 6.000 não pagam nada. Trabalhadores que receberem de R$ 6.000 a R$ 9.000 terão desconto de 7,5%. De R$ 9.000 a R$ 12.000, 15%. Para bônus entre R$ 12 e R$ 15.000, o imposto de renda será de 22,5%. Quem ganha participação nos lucros acima de R$ 15.000 pagará a alíquota mais alta do país, de 27,5%. Com a medida, o governo vai abrir mão de R$ 1,7 bilhão por ano em impostos. O governo deixa de arrecadar, mas ele ganha na ponta, porque vai estimular a economia, esse dinheiro volta para a economia. O pagamento da PLR, a participação nos lucros e resultados, não é obrigatório. Por isso, não dá para saber com exatidão quantos brasileiros vão se beneficiar dessa nova isenção. Mas é possível afirmar com certeza que serão centenas de milhares. Basta se basear no caso dos metalúrgicos. Em todo o Brasil, eles são mais de 2 milhões e a grande maioria recebe a participação nos lucros e resultados das empresas em que trabalham. Só em Osasco, na Grande São Paulo, são 20 mil trabalhadores com direito a PLR. Eles já fazem planos para o dinheirinho que vai escapar do leão. Investir em estudo aí para estar aperfeiçoando o lado profissional, né? Mais lazer para a família, né? Divertir um pouco mais aí. Com certeza será muito bem usada essa recompensa aí, essa gratificação. O próximo passo é lutar para que melhore esses R$ 6.000 aí, né? Então eu acho que tá dado o start. Então agora é só ir para cima e tentar melhorar cada vez mais. Quase 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono do PIS/PASEP. Cada um tem direito a um benefício no valor de um salário mínimo. Há 15 anos, Edilson trabalha nesta indústria, mas nunca sacou o abono salarial, um benefício anual a que ele e mais de 20 milhões e meio de trabalhadores têm direito. Nunca retirei. E por quê? Talvez por falta de informações, né? O valor do abono é de um salário mínimo. Os trabalhadores que têm direito ao benefício são os que receberam até 2 salários mínimos em média por mês, com cadastro no PIS ou PASEP há pelo menos 5 anos e que trabalharam no mínimo 30 dias com carteira assinada em 2011, que é o ano base para pagamento. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, quase 2 milhões de trabalhadores deixaram de sacar o abono salarial a que têm direito. O prazo para retirar esse dinheiro acaba no dia 28 de junho. Mas Bernardo não pretende esperar tanto tempo. Ele vai correr atrás do dinheiro que virá em boa hora. O salário mínimo é bom, né? Dá para comprar umas coisinhas que a gente precisa. Todo ano a gente tira. Os trabalhadores inscritos no PASEP podem fazer o saque no Banco do Brasil. Quem tem PIS pode ir às agências da Caixa Econômica ou às lotéricas credenciadas. Este ano, a Caixa vai enviar cartas aos trabalhadores que ainda não sacaram o abono. Então, esses trabalhadores que durante o mês de janeiro e fevereiro receberem essa carta, né, ele terá direito a recebimento de um valor do abono salarial para vir até a data de 28 de junho de 2013 para receber esse benefício. Edilson agora já sabe o que fazer. Com certeza, eu vou retirar. Se for direito meu, eu pretendo retirar. A crise internacional prejudicou o desempenho da balança comercial brasileira. Em 2012, a conta que acompanha as exportações e importações do país fechou com o menor resultado em 10 anos. As vendas brasileiras em 2012 superaram as compras. O chamado saldo da balança comercial, a diferença entre exportações e importações, ficou em 19 bilhões de dólares. Em 2011, o saldo foi bem maior, 29 bilhões de dólares. As importações encolheram quase 1,5% e as exportações quase 5,5%. A maior queda foi no comércio com a Argentina. As vendas de veículos, máquinas e equipamentos recuaram 20%.
Entre as matérias-primas, o preço do minério de ferro despencou no mercado internacional, prejuízo de mais de 10 bilhões de dólares. Os exportadores dizem que a falta de investimentos atrapalha o desempenho do Brasil. O nosso entrave principal continua sendo infraestrutura, que nós temos uma insuficiente, deficiente e onerosa infraestrutura. O desafio da indústria brasileira é exportar mais e também competir com os produtos importados que chegam ao país. E estes produtos vêm principalmente da China, que passou à frente dos Estados Unidos e agora é o maior vendedor para o Brasil. 34 bilhões de dólares em produtos chineses entraram no país durante o ano passado. Este economista diz que é preciso simplificar as leis para tornar o Brasil mais competitivo. O grande vilão no Brasil é a grande burocracia para importar e para exportar. É a inflação brasileira que está pressionando demais os custos de produção aqui dentro e a péssima logística associada a uma burocracia enorme. Já para o governo, o que comprometeu o resultado foi a crise internacional e também as barreiras a produtos brasileiros impostas por outros países. Não hesitaremos em abrir novas disputas caso se multipliquem barreiras incompatíveis com as regras. O Brasil tem tradição nessa área e, naturalmente, não hesitará em utilizar do mecanismo de solução de controvérsias caso precise. Começou a funcionar hoje nos cartórios de todo o país um sistema unificado de troca de informações entre eles. E isso deve ajudar no combate a transações fraudulentas e lavagem de dinheiro, como explica o repórter Alan Severiano. Comprou um imóvel e fez a escritura? Agora a polícia, o Ministério Público e a Justiça em todo o Brasil vão ter acesso a essas informações pela internet. A partir de hoje, os 8.000 cartórios de notas do país são obrigados a incluir todas as escrituras e procurações na Sensec, uma central de dados compartilhados pelas autoridades. O sistema já funcionava em São Paulo e foi estendido para os outros estados por determinação do Conselho Nacional de Justiça. Os cartórios terão mais 4 anos para incluir os dados de escrituras e procurações antigas, feitas a partir de 2006. Um sistema como esse já existe em países como Espanha e Itália. Aqui no Brasil, ele faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro. Agora vai ficar mais fácil detectar esses crimes. Imagine um fraudador que compra um imóvel em São Paulo para lavar dinheiro. Como a origem dos recursos é ilegal, ele faz a escritura no nome de um terceiro, um laranja. Em outro estado, Amazonas, por exemplo, o laranja faz uma procuração, que dá ao fraudador o direito de vender o imóvel. Antes do sistema, se procurasse os cartórios de São Paulo, a justiça não saberia da procuração, nem do fraudador. Agora o juiz vai saber que ele participou do negócio. Basta uma pesquisa no computador com o nome, o CPF ou o RG do criminoso. A punição sempre vem depois de se fazer uma investigação bem feita. Quando não se pode investigar adequadamente a existência do crime, a punição fica mais difícil. Através da pesquisa dos atos praticados nos cartórios de notas, a punição poderá ser muito mais efetiva. Para combater os crimes, o governo também vai instalar este ano mais 12 laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Hoje são 16. Com a autorização da Justiça, os funcionários cruzam ligações telefônicas e transferências bancárias de suspeitos. Desde 2008, já foram identificados 17 bilhões de reais de origem ilegal. As nossas estruturas do Estado têm tido mais condições de identificar esses montantes de lavagem de dinheiro e também dessas práticas que atingem o erário público, fazendo com que essas ações se tornem mais visíveis e o próprio sistema de justiça tenha mais possibilidades de condenações. O suplente de deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, vai tomar posse amanhã para um novo mandato na Câmara. Genuíno foi condenado no processo do Mensalão, mas a legislação permite que ele assuma o cargo até que sejam esgotados os recursos no Supremo Tribunal Federal. José Genuíno foi ao Congresso entregar os documentos para tomar posse como deputado federal amanhã e logo avisou que não queria dar entrevistas. Só fala amanhã depois da posse. Depois da posse. Eleito suplente em 2010 pelo PT de São Paulo, José Genuíno ganhou a vaga agora graças à saída de outro parlamentar do PT, Carlinhos Almeida, eleito para a Prefeitura de São José dos Campos, no interior paulista. Condenado a 6 anos e 11 meses de prisão por corrupção ativa e formação de quadrilha no julgamento do Mensalão, o ex-presidente do PT, José Genuíno, teve apoio do partido para assumir a vaga. E o primeiro secretário da Câmara dos Deputados lembra que nada impede a posse de Genuíno. Apesar da condenação do Supremo, não há nada nesse momento
que faça com que a Câmara deixe de dar posse àquele suplente que vem imediatamente ao parlamentar que saiu para ser prefeito ou secretário de Estado. Na saída do Congresso, o Genuíno, que já foi deputado por 6 mandatos, foi abordado por um jornalista que perguntou se ele achava correto voltar à Câmara depois da condenação. Genuíno ficou irritado. Eu falo amanhã depois da posse, você está me provocando, seu torturador moderno. O presidente do PPS reagiu à posse, segundo ele, difícil de ser compreendida pelos brasileiros. A grande maioria, ou quase a totalidade, não encontra sentido em alguém condenado por crime de corrupção exercer uma função de parlamentar, de legislador no Brasil. Isso realmente é uma insensatez. Em nota, o advogado Luiz Fernando Pacheco, que defende Genuíno, disse que até o Supremo Tribunal Federal proclamar o resultado do julgamento do Mensalão, é um dever dele assumir a vaga de deputado, em respeito aos mais de 90 mil eleitores que votaram nele. No julgamento do Mensalão, o Supremo já decidiu que os deputados condenados devem perder o mandato. Mas isso só valerá depois que não houver mais possibilidade de recurso da defesa à decisão do tribunal. Daqui a pouco, o Congresso americano aprova o aumento de impostos para os mais ricos e adia a crise fiscal. A oposição venezuelana exige a divulgação de informações sobre a saúde do presidente Hugo Chávez. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o acordo negociado no Senado para impedir que o país caia no chamado abismo fiscal. Mas o presidente Barack Obama tem outros desafios econômicos pela frente, como mostra o correspondente Júlio Mosquera. A oposição na Câmara resistiu o quanto pôde, mas acabou aprovando as medidas emergenciais defendidas pelo presidente Barack Obama. Sem o acordo fiscal, a carga de impostos subiria automaticamente para quase todos os americanos. Com o entendimento, a mordida do leão vai ser maior apenas para os 2% mais ricos, que ganham acima de $400 mil por ano, cerca de R$800 mil. Mas todos vão pagar mais previdência social. A alíquota subiu para 6,2%. Sem acordo, o governo também seria obrigado a cortar só neste ano $110 bilhões em gastos públicos. O país cairia no que eles chamam de abismo fiscal, o que poderia levar a uma nova recessão. Os Estados Unidos são a maior economia do mundo. O agravamento da crise por aqui provocaria um efeito cascata, afetando os mercados em outros países. O mundo respira mais aliviado. O problema é que o acordo sobre o corte nos gastos vai valer apenas por 2 meses. A discussão terá que ser retomada nas próximas semanas. E os republicanos já avisaram que só votam uma solução de longo prazo se o governo apresentar uma proposta que enxugue os programas sociais. Há ainda um agravante. O Congresso tem que aprovar o aumento do valor máximo em que o país pode se endividar, senão o governo não vai ter como pagar as contas. O teto de 16 trilhões e 400 bilhões de dólares já foi atingido. Antes de retomar as férias no Havaí, Obama agradeceu a deputados e senadores e fez um apelo. Que no ano novo a gente consiga aprovar um pacote como esse de uma forma menos dramática, para não deixar as pessoas tão apreensivas. O acordo na Câmara dos Deputados americana foi bem recebido pelos investidores do mercado financeiro. As bolsas de valores na Europa, em Nova York e em São Paulo fecharam em alta. Aqui no Brasil, a cotação do dólar subiu para R$ 2,046. 16 pessoas morreram e 120 ficaram feridas durante um culto evangélico na virada do ano em Luanda, capital de Angola. As vítimas foram esmagadas e asfixiadas quando tentavam entrar no estádio superlotado, onde a Igreja Universal do Reino de Deus promoveu uma vigília de Ano Novo na noite de segunda-feira. Autoridades investigam se o estádio, com capacidade para 70 mil pessoas, cumpriu as normas de segurança. O exército colombiano divulgou hoje imagens do bombardeio que matou 14 guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC. O ataque ao acampamento dos rebeldes foi na virada do ano, no noroeste do país, a mais de 400 quilômetros da capital Bogotá. O governo começou o processo de paz com a guerrilha, mas as operações militares não estão suspensas. E a secretária de Estado americana, Hillary Clinton, deixou a ala em que estava internada hoje à tarde em Nova York. Imagens divulgadas pela imprensa dos Estados Unidos
mostram que ela saiu acompanhada da família e de médicos. Ainda não há confirmação sobre o motivo da movimentação. O que se sabe é que ela foi de um prédio para o outro no mesmo complexo hospitalar e já retornou. A secretária de Estado americana foi internada no domingo para tratar um coágulo localizado entre o crânio e o cérebro. A oposição da Venezuela criticou a falta de transparência do governo sobre o estado de saúde do presidente Hugo Chávez, que está internado em Cuba para combater um câncer. O vice-presidente Nicolás Maduro disse que Chávez está consciente do agravamento da doença. A entrevista foi em Cuba, transmitida pela Telesur, canal oficial da Venezuela. O vice-presidente disse que nos últimos dias visitou Hugo Chávez 2 vezes no hospital em Havana e que o presidente sabe da gravidade da doença. Ele está consciente da complexidade do estado pós-operatório, afirmou Nicolás Maduro, indicado pelo próprio Chávez para ser seu sucessor. Há mais de 3 semanas, o presidente venezuelano não aparece em público. A última vez foi no dia 10 de dezembro, quando Chávez desembarcou em Havana e foi recebido pelo presidente cubano Raúl Castro. Chávez tem 58 anos e, desde junho de 2011, luta contra um câncer na região pélvica. Segundo informações oficiais, depois da 4ª cirurgia, Chávez teve complicações respiratórias. Antes de viajar, o próprio presidente admitiu a possibilidade de não tomar posse do 4º mandato consecutivo no dia 10 de janeiro. Em caso de ausência do eleito, impedimento ou morte, a Constituição da Venezuela determina que o presidente da Assembleia Nacional assuma o poder e convoque eleição presidencial no prazo de 30 dias. Mas constitucionalistas dizem que existem brechas que permitiriam o adiamento da data da posse. A oposição não vê problema em adiar a posse, mas hoje, em meio a boatos, exigiu que se diga a verdade sobre a situação de Chávez. Que diga qual é a verdade. A imprensa internacional vem divulgando que o presidente venezuelano estaria em coma induzido e em fase terminal. Mas o vice-presidente Nicolás Maduro rebateu os jornais, dizendo que é preciso eliminar as mentiras e os rumores. E a substituição dos sinos medievais no aniversário da Catedral de Notre Dame. A França celebra durante todo este ano o aniversário de um dos monumentos mais famosos do mundo. A Notre Dame de Paris, catedral medieval considerada uma obra-prima da arquitetura, completa 850 anos. O aniversário data o início da construção, em 1163. E talvez, para cunhar a expressão obra de igreja, foram longos 180 anos até que a Notre Dame estivesse totalmente pronta. Para um turista americano, são números extraordinários. Ele acha incrível algo estar de pé por 850 anos. Meu país nem tem essa idade, ele diz. Algo que vale também para o Brasil. A Notre Dame viu 80 reis serem coroados, uma revolução, Napoleão, 2 guerras mundiais, um mundo em transformação. São cerca de 14 milhões de visitantes por ano. Mas depois de tanto tempo, eram necessárias algumas mudanças. E longe de Paris, na Normandia, uma fundição recebeu uma missão especial: fazer novos sinos para a Torre Norte. Os originais tinham sido derretidos na Revolução para fazer bolas de canhão. Os substitutos não tinham a qualidade necessária. Os novos misturam o melhor da velha tradição com as mais modernas tecnologias para se encontrar o timbre perfeito. O último dos 8 novos sinos foi até abençoado. O padre disse que é como se um sino desses tivesse não só um belo som, mas uma bela voz. Do calor infernal da fornalha se misturam os metais que vão produzir sons celestiais. As comemorações vão durar praticamente 2013 inteiro. E para isso, a Notre Dame, tão velhinha, passou por várias operações plásticas. Fizeram uma plataforma para que as pessoas possam admirá-la melhor. Uma nova iluminação, o famoso órgão passou por uma revisão, mas o principal mesmo serão os novos sinos, que serão inaugurados no dia 2 de fevereiro.
E o Jornal Nacional termina agora. Outras notícias você terá logo mais no Jornal da Globo, depois de Festival Nacional. Boa noite para você. Boa noite e até amanhã.